Fala pessoal, beleza? Bom, a gente vai fazer uma continuação da nossa aula de semana passada. A gente falou um pouquinho sobre o sensor de rotação do tipo indutivo e hoje a gente tem aí uma aula sobre o sensor de rotação de efeito Hall. Eu já queria começar a aula comentando o seguinte: tanto o sensor de rotação do tipo indutivo quanto de efeito Hall ele tem a mesma função, é verificar quantas revoluções ou quantas rotações o nosso virabrequim está realizando. Essas informações elas são bastante importantes para que a central consiga ter a base para formar o cálculo do tempo de injeção, ou seja, quanto mais ou menos combustível vai ser injetado, o tempo para realizar a ignição e uma série de outras informações, passar informação para a gente lá no painel da rotação do motor, tá? Então são sensores que a sua função, né, eles são similares, são idênticos. O negócio é que cada um executa de uma forma. Enquanto o sensor de rotação do tipo indutivo é um sensor que ele não precisa de alimentação, o de efeito Hall ele já necessita. Então observem que por aí a gente já percebe que o sensor de rotação de efeito Hall ele é um pouco mais chatinho, digamos assim, né? Porque é um pouco mais chatinho no que diz respeito apenas à questão de custo, ele é um pouco maior, e a questão de precisar de alimentação, ou seja, um desses fios precisa ser a alimentação ou vindo da bateria ou vinda da central, enquanto que um outro vai ser o sinal e o outro vai ser o aterramento. O sensor do tipo indutivo não era assim. Basicamente eram dois fios e que esses dois fios era a própria geração de energia elétrica vindo de lá do sensor. Aí você me pergunta: Pedro, já que o sensor de efeito Hall ele é mais caro, ele precisa de uma instrumentação maior, ele precisa de mais cuidados, né? Precisa de um fio a mais, né? Por que ele é utilizado? Conforme eu tinha comentado com vocês, o sensor do tipo indutivo ele gera uma tensão alternada. Essa tensão alternada ela não é entendida pela nossa central. Então é necessário que ocorra uma retificação da onda para que a central consiga entender e decodificar aquilo que está sendo representado para ela. Quando a gente trabalha com sinal digital, isso já não se faz mais necessário. A central ela consegue com muita clareza, né, entender aquilo que está sendo gerado. Então, a resposta, né, como é que eu posso dizer a vocês, o entendimento da central passa a ser mais rápido, né? Apesar de que tudo no processamento digital é rápido, mas ainda assim, né, fazendo a comparação direta entre os dois, passa a ser mais rápido. Então, por isso que o sensor de rotação de efeito Hall ele traz algumas vantagens, né? Essas vantagens são o ponto que subsidia, vamos esquecer a palavra. São essas vantagens que tornam então o sensor escolhido, certo? Então, o sensor de efeito Hall e todo sensor que operar pelo efeito Hall vai ter sempre uma pastilha semicondutora. Essa pastilha ela vai ser alimentada ou com tensão de bateria, 12 volts, ou com a tensão vinda de uma central. E aí a tensão vinda de central, né, geralmente nós temos dois níveis de tensão, que pode ser 5 volts, ou pode ser até mesmo, pode ser 10, né, em alguns casos de algum ABS, ou pode ser os mesmos 12. A diferença dessa questão do 12 é que tensão de bateria, ela é 12 quando o carro está desligado, quando o motor está ligado, vira 14. E tensão de central não, ela é 12 com o carro ligado, né, com o motor ligado ou o motor desligado, sempre vai ser 12, tá? Então tem essa ressalva. O movimento de rotação do eixo virabrequim é transmitido a um disco giratório. A gente vai perceber que existem duas formas de construir, eu acrescentaria até mais uma, tá? Existem três formas de construção do sistema de efeito Hall. Né, uma que é com uma roda fônica, que vai ser mostrado na aula de hoje. A outra que é com disco giratório, que esse disco giratório tem alguns furos. E ainda existe uma terceira, que é um disco giratório que tem apenas uma saliência, como se ele fosse totalmente furado e tivesse só uma parte que não é furada. E aí, em função da frequência de variação do sinal entre 0, né, e aí 12 ou 5 volts, a central ela calcula a rotação do motor. Beleza? Bom, vamos seguindo. Opa, deixa eu dar um
Pronto. Só explicando um pouquinho o funcionamento, basicamente existem duas formas de um sensor de efeito Hall funcionar. A primeira é essa que eu vou comentar agora. O sensor de efeito Hall ele é montado próximo à roda dentada, né, para perceber a velocidade de rotação e posição de eixo. Ele possui uma construção um pouco mais complexa, acho que é no próximo slide. Ah, não, é ali do lado. Então ele possui uma construção mais complexa e um custo mais alto em relação ao sensor indutivo, né? Geralmente isso é questão de prova, tá? Essa diferença aí. Ao ser alimentado, o circuito do sensor produz um campo eletromagnético ao seu redor, como tudo, né? Qualquer coisa que seja alimentada com energia vai sempre produzir um campo eletromagnético, vai gerar um campo eletromagnético. Quando um material ferroso incide sobre esse campo eletromagnético, o campo eletromagnético do sensor, tá? O campo eletromagnético do sensor, ele sofre uma interferência. Aí, no momento que esse campo eletromagnético sofre uma interferência, o nível de tensão o nível de tensão ele muda, né? É isso daqui que acontece, ó. Acho que nessa imagem vai ficar mais claro. Sensor alimentado, campo eletromagnético gerado, com as linhas de indução aqui geradas, beleza? O sensor está alimentado, linhas de indução sendo geradas, nível de tensão alto. Quando aparece, né, um metal, né, um material ferroso, passa pelo sensor. Veja que nesse momento aqui, ó, as linhas de indução elas têm uma diferença. As daqui de baixo estão mais retidas, enquanto as azuis elas basicamente permaneceriam sem muitas alterações. Nesse momento, ó, vejam que o nível de tensão é muito próximo a zero, tá? Então, um tipo de sensor que basicamente nós temos um sinal chamado de ligado, desligado. Quando esse dentezinho passar, vai voltar para todo esse cara daqui, ó. Então a gente vai continuar, vai subir, vai continuar grande um tempão com o sensor ligado. Aí depois mais uma vez desligado, aí passou aqui rapidinho ligado, tá? Aí desligado durante muito tempo, ligado um pouquinho, desligado muito tempo e aí volta. Então o sensor que ele possui uma característica bem conhecida, tá? Essa é a primeira forma de utilização, né, de um sensor de efeito Hall. Então lembre, alimenta o sensor. O próprio sensor gera um campo eletromagnético porque é uma característica de qualquer elemento que vai ser alimentado. Passou um material metálico, esse material metálico ele é capaz de alterar, né, as linhas de indução, né, o campo eletromagnético da própria placa de efeito Hall. Então, níveis de tensões diferentes irão aparecer. Uma outra forma que a gente tem, que também é encontrada na literatura, é essa daqui. Esse tipo de forma aqui ele é mais visualizado no sensor de velocidade, tá? Mas ainda assim tem no carro. A gente tem uma placa, né? A gente tem o elemento Hall, uma placa que é essa daqui, que é o semicondutor. Enquanto essa placa, esse semicondutor não está recebendo ou não está percebendo a presença de outro campo eletromagnético, não esqueça agora o ferro agora, né? Pense no ímã. Enquanto o ímã não chega aqui perto, observe, nível de tensão ele é igual a zero. Quando a gente tem a presença de um ímã, as linhas de indução do ímã afetam as linhas de indução agora do que estava aqui no semicondutor. Então, olha o que está acontecendo agora, nível de tensão diferente de zero. Perceberam? Sem ímã, nível de tensão aqui da placa, zero, igual a zero. Agora, com a presença do ímã, nível de tensão da placa, diferente de zero. Então, existem essas duas formas de funcionamento de um sensor de efeito Hall. Aí vai depender do tipo de sensor que você escolher, tá? Então, sem a presença de campos magnéticos externos, né, sem a presença de um ímã externo, não é detectada nenhuma tensão. Aí a tensão é do próprio semicondutor, a tensão de saída do semicondutor. No entanto, se tivermos campo magnético externo atuando, uma força perpendicular ao deslocamento da carga vai fazer com que a distribuição seja modificada, né, com base na lei de Lorentz. E aí, nesse caso, a gente tem então o semicondutor agora liberando o nível de tensão. Beleza? Entendidos? O sinal dos sensores de efeito Hall apresentam dois níveis, né? Um próximo da tensão de alimentação, botei um asterisco aí, e outro próximo de zero. Eu botei um asterisco porque isso não é uma regra, né? Inclusive na aula agora aqui, que eu vou mostrar a vocês, que eu vou colocar o sensor de rotação ali da spin, a gente vai perceber que, eu não sei se eu cheguei a medir a tensão desse sensor, mas assim, é um tensor que ele é alimentado com 5 volts,
né? Só que ele não trabalha com 5 volts, ele fica trabalhando ali com um pico de quase 3. Então não é uma regra que todo sensor de rotação ele tenha que trabalhar muito próximo ao pico dele, tá? Em alguns lugares você vai encontrar uma informação como essa: o sensor Hall ele trabalha sempre nos extremos. Exemplo, se ele é alimentado com 5 volts, ele fica trabalhando próximo a 0 e próximo a 5. Mas existem algumas particularidades, tá certo? Bom, seu sinal é uma onda quadrada, que acompanha o formato da roda dentada, né? E os picos e vales são do tamanho diferentes para que a central do motor identifique a posição do cilindro. Então, o que ele está falando aqui, ó, é isso aqui, ó. Seu sinal é uma onda quadrada que acompanha o formato da roda dentada. Então, ó, observe essa onda quadrada aqui, ó. Aí, dependendo da posição que esteja passando esse dente menor, esse dente grandão, esse dente que é um pouco maior e esse dente de cá, que é mais intervalado, né, a gente vai ter aqui diferentes níveis aqui de tensão. Vou voltar essa imagem. Lembre aqui, sem nada está passando energia, com o dente está 0. Então, ó, aí vamos para cá, ó. Sem nada, né, sem nada está passando energia, né, com o dente 0. Sem nada passando energia, com o dente 0. Né, seria mais ou menos essa a intenção aqui. Aí a gente vem aqui, ó, com o dente durante muito tempo. Essa perninha aqui seria esse cara que já ia aparecer. Então, com o dente muito tempo, ó, é 0 muito tempo. Ó, sem nada pouco tempo. Aí esse daqui. Aí com o dente muito tempo. Aí esse de cá, sem nada muito tempo, esse grandão. Então, isso aqui aparentemente tem o mesmo. Esses dois aqui eu posso dizer a vocês que tem o mesmo tamanho, esses pequenos, né? Mas os maiores não. Então ele escolhe algum desses pontos aqui para poder determinar quem é que vai ser a referência dele. Ou seja, toda vez que passar esse sinal aqui maior, né, ele entende que é o sinal que para ele representa que o virabrequim deu uma volta. Aqui está a presença do sensor no osciloscópio, uma foto que a gente conseguiu aqui, né? Então veja que é um sinal realmente de onda quadrada, né, basicamente nível 0 e o pico dele, beleza? Só uma ressalva, tá vendo essa roda fônica aqui? Essa roda fônica não gera esse tipo de sinal. Essa roda fônica daqui gera esse sinal daqui de baixo, que é muito parecido com o de cima. Esse daqui de cima foi do sensor do tipo indutivo. Aqui é a falha, que aí deu aqui a falha, né? Começou a contagem, chega aqui 58 dentes, outra falha, então deu uma volta, né? Para o caso daqui, ó, desse sensor, aqui é um sensor alternado do tipo indutivo. Para esse sensor aqui, Hall digital, ó, a falha é representada por esse ponto aqui, ó. Estão percebendo? Então isso aqui representa para a gente aqui o virabrequim tem uma volta. E cada picozinho desse aqui, cada sinal de ligado desse daqui representaria para a gente um dos dentes, né, que seria isso daqui, tá bom? Esse outro aqui, ó, essa imagem desses dois aqui um montado sobre o outro é porque essa imagem daqui é do sensor CMP, que é o do cabeçote, mas aí eu não vou comentar deles agora, não. Para a gente fazer um teste com esse cara, se você desligar o sensor da central e conseguir uma fonte regulável, você pode alimentar o sensor e fazer um teste com a caneta de polaridade. Se você não fizer isso, eu não recomendo você utilizar a caneta de polaridade para você não queimar, né, a central do seu automóvel, tá? Testes que podem ser feitos: verificar a tensão, se está chegando 12 ou se está chegando 5, né, ou se está chegando 10, quanto é que chega. Verificar se o aterramento está presente e verificar se quando o motor está girando, se o sensor está trabalhando, né, ou se ele vai permanecer com a tensão lá de próximo a 5 volts, ou se ele vai trabalhar com a tensão na casa aí de 0 a 5, né? Pode ser 3, pode ser 2, né? Isso aí varia de acordo com o projeto aí do sensor, como vocês vão ver no vídeo daqui a pouco, tá bom? Vou botar o videozinho aqui. Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sensor de rotação, né, de efeito Hall, tá? Eu separei aqui para a gente poder fazer a medição desse sensor na skin, e a gente vai fazer a medição também lá fora no carro da Ford, no 3 cilindros, beleza?
O sensor de efeito Hall, ele tem a mesma função daquele do tipo indutivo. Basicamente é verificar quantas revoluções ou quantas rotações o nosso vidabrequim dá. A diferença é que o CKP de efeito Hall, ele já vai gerar para a gente uma onda quadrada, né? Além dessa onda ser quadrada, a gente percebe que já é uma onda digital, ou seja, é uma onda de um sinal contínuo. Você vai ver aqui embaixo, na parte da tensão, nós não temos nada sendo representado. Todos os nossos sinais estão sendo representados aqui em cima. A grosso modo, o que é que nós poderíamos falar? A gente poderia dizer que a curva senoidal, agora, ela é representada em ondas quadradas, ou seja, essa senoide é representada nesse curso de onda quadrada, enquanto que essa parte aqui em branco, em que na verdade a gente tem tensões negativas, ela está sendo representada por esse nível de tensão muito próximo a zero. Então é o tipo de sensor que ele vai ficar variando entre, por exemplo, 0 e 4 volts, né? E aí 0 é desligado, 4 é ligado, 0 é desligado, 4 é ligado. Como a gente tem rotações maiores, esse não é o tipo de sensor. Por exemplo, a gente vai começar a perceber o aumento cada vez do nível de tensão. O que a gente, na verdade, vai encontrar vai ser o aumento da sua frequência de aparecimento. E isso vai fazer com que a central entenda que a gente está tendo rotações maiores. Beleza? Como eu expliquei para vocês, o sensor do tipo Hall, ele é um sensor que ele tem 3 fios, ele precisa ser alimentado, então a gente tem um positivo e um negativo. E um dos últimos fios, né, é o fio do sinal. É esse fio do sinal que vai ir em direção à nossa central eletrônica. Beleza? Então, a nossa aula de hoje é identificar esse sensor aqui embaixo e depois de identificar o sensor, a gente vai verificar quem é o positivo, quem é o negativo e depois verificar quem vai ser o nosso sinal. Beleza? É um sensor que, na maioria das vezes, a alimentação desse sensor acontece pela própria central, ou seja, a central de injeção eletrônica, ela alimenta o sensor com 5 volts, tá? E ela pega a informação do sinal do sensor, e aí a gente tem o sensor sendo aterrado, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês, ó, até um esquema elétrico. Esse aqui é um esquema elétrico desse carro da Spin. Então a gente tem aqui, ó, aqui o esquema elétrico está dividido entre o sensor do comando de válvulas, o sensor do eixo de manivelas, que é o que nós estamos querendo verificar, e o nosso sensor de detonação. Hoje a gente vai trabalhar nesse caso daqui, ó. Então percebam, ele é alimentado com 5 volts, ele tem um aterramento e por último, ó, vejam que está meio que uma setazinha aqui, né? Um resistor. Isso aqui é a informação que vai chegar para a nossa central de injeção eletrônica. Vejam aqui, ó, módulo de controle do motor e aqui embaixo o módulo de controle do motor. Então é a mesma peça. Ah, Pedro, por que ela não deixou só em cima para que o fio não ficasse dando, né, voltas assim? Então deixou para cima e para baixo para ficar mais fácil a nossa visualização. Beleza? Nesse caso, né, no nosso caso aqui da nossa Spin, a gente tem um sensor de efeito Hall um pouco diferente. Ele vai ter uma roda fônica, tá? Só que ele não vai ser do tipo indutivo. Essa roda fônica a gente vai perceber que é apenas para poder maximizar os efeitos do ímã, né? Da geração eletromagnética. Da geração não, né? Mas da interação eletromagnética. Por que isso acontece? Porque esse sensor de efeito Hall é necessário que ocorra a presença de um ímã para que quando o aparecimento de forças eletromagnéticas incidirem sobre o sensor consiga liberar para a gente níveis de tensão. Enquanto isso não acontecer, o sensor ele vai sempre trabalhar com nível de tensão zero. Então observe, um ímã chega na placa de efeito Hall, as forças eletromagnéticas chegam na placa de efeito Hall, a tensão é liberada. Quando o ímã some, a tensão é nula, é zero. Então essa roda fônica ela vai auxiliar nessa geração, tá? Essa roda fônica é para esse carro da GM e para no caso da Ford a gente vai perceber que nós não temos essa roda fônica, beleza? Chico vai dar um pause, vai lá para dentro do carro e a gente vai suspender o carro e a gente vai lá observar lá por baixo, beleza? Dá um pause aí, Chico.
Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a gente tem aqui a polia do nosso virabrequim e esse aqui, ó, é o nosso sensor que a gente vai estar verificando, beleza? Então é esse sensor aqui com esses 3 fios, tá? Eu vou deixar aqui o sensor conectado, eu vou pegar os alfinetes para a gente verificar aqui no fundo do sensor, onde está chegando esses fios, quem é alimentação e quem não é, e aí a gente vai colocar esse cara no osciloscópio. Só um instantezinho. Bom, pessoal, voltei aqui, tá? Voltei aqui já com nosso osciloscópio plugado aqui no nosso sensor. Então percebam, ó, a gente está com nível de tensão aqui, ó, de aproximadamente 0 volts, ó, 0,69, tá? E aqui, ó, nosso osciloscópio tá com um dos fios que chega aqui plugado e o outro lá no nosso aterramento. Eu fui tentar pegar a tensão aqui no veículo para a gente poder verificar que chega aos 5 volts, mas essa bateria está um pouco descarregada, então estava chegando um nível de tensão baixo para mim de 1,2 a 2 volts. E aí por isso eu preferi tentar fazer isso no... Comentar aqui, né, já que eu já falei aí da bateria, esse carro ele tá com a particularidade que não tá gerando energia, tá? Então por isso que mesmo com o carro ligado, né, a coisa não normalizou, tá certo? Só fazendo essa ressalva. Próximo carro. Vou pedir a Chico para ligar o veículo, a gente vai verificar aqui agora, né, no nosso osciloscópio. Então eu coloquei aqui um nível de tensão de 20 volts, a máxima visualização de 20, num tempo de 20 milissegundos. Chico, dê partida aí, por favor. Então observem, né? Agora, ó, vejam como a onda ela já é um sinal quadrado. Já que a onda ela tá no máximo em 2 volts, ó, vejam aqui ó, que o máximo foi 2,28. Eu vou reduzir essa escala aqui para 5 volts para a gente visualizar de uma forma melhor. Ó, a onda ela sendo gerada. Deixa eu dar um pause aqui para vocês observarem. Essas oscilações que vocês estão vendo aqui em cima e aqui embaixo, isso é chamado de ruído, tá? Como os fios eles estão um pouco descascados, possa ser que o próprio efeito eletromagnético do sensor em funcionamento esteja atrapalhando um pouco a geração do sinal. Por isso que o sinal ele não está tão perfeito. Mas ainda assim é um tipo de nível de ruído que é aceitável, beleza? Tanto é que o veículo está funcionando sem muitos problemas. Deixa eu chegar numa posição melhorzinha aqui para a gente comentar. Opa, ó, calma. Eu ainda não consegui parar na hora certa. Aqui. Pronto. Então, ó, aqui a gente tem aquele ponto em que existe a falha, onde a gente não tem, ó, 2 dentes, tá? E aí a gente já tem a geração aqui, ó, em um sinal totalmente quadrado. Veja que a gente, ó, basicamente nós não temos aqui, ó, uma tensão negativa sendo gerada. Ele está aqui com a menor tensão negativa gerada foi aqui, ó, menor que 1 volt. Então é um tipo de sensor que realmente ele opera com onda quadrada. Vou destravar aqui, ó. Vou pedir a Chico para acelerar. Vocês vão perceber que o nível de tensão, ó, ele permanece. Chico, acelere aí. Todo. Então percebam ó, que o nível de tensão ele está sempre se reduzindo a no máximo 2 volts só. O que está acontecendo é o quê? É que os sinais estão ficando cada vez mais próximos um do outro. Então a frequência com que o sinal aparece é cada vez maior. Acelere todo de novo aí, Chico, todo. Valeu! Então, ó, vejam que ó, os sinais agora ficam cada vez mais aparentes. E aqui na tela, ó, a gente já consegue ver, ó, já deu um pause aqui, a gente já conseguiu ver uma das falhas. Beleza? Esse aqui é um sensor de efeito Hall, aplicado em virabrequim, que tem esse tipo de geração de sinal, esse tipo de onda quadrada. Cada ondazinha quadrada dessa representa um dente lá da nossa roda fônica. E a gente vai lá para outro carro agora para a gente ver um outro tipo de geração desse mesmo sinal, tá? Então eu vou pausar aqui, daqui a pouco eu retorno lá com vocês. Bom, pessoal, como eu antecipei a vocês, né, a gente veio aqui para esse carro
eu trouxe aqui o outro manualzinho. Ele mostra aqui a localização do sensor de rotação. Eu vou ver aqui, inclusive, se eu pego uma foto aqui na internet para poder evidenciar. Eu já tinha mostrado na nossa primeira aula, né? É um sensor que é nesse formato, né? Aqui, nessa parte aqui da frente, aqui está o elemento Hall junto com o sensor. E à medida que a polia do virabrequim vai girando, né? Existem meio que janelas, né? E essas janelas é onde vão ter uma interação e que vão permitir o acionamento do sensor ou não. Então, enquanto tiver parte ferrosa, isso vai afetar o sensor, fazendo com que apareça o sinal, ou seja, fique positivo. E onde tiver os furos, né, não vai haver passagem eletromagnética. Consequentemente, o nível de tensão no sensor vai ser de 0, beleza? O painel lá tá ligado, que eu já pedi a Chico para deixar o painel ligado. É um sensor que a gente tem 3 fios. Então, ó, tô posicionando aqui o meu multímetro em tensão. O preto já está lá. Aí eu acho que eu falei o contrário, né? Eu mostrei ali a imagenzinha, né? Aí percebi aqui agora. Vocês relevam aí, é o contrário. E aí, como os cabos estão duplicados, ó, tem aqui, ó, CKP, ó. Se eu venho aqui, ó, no primeiro, ó, veja aí, 4,87 volts, não é isso? Eu vou vir aqui no meio eu tenho um nível de tensão baixíssimo, 15 milivolts, muito provavelmente um sinal de massa, né, e aterramento. E esse aqui, ó, novamente outra alimentação. Dessa vez, em vez de 4,98, a gente tem 5 travado. Ou seja, um desses dois caras é que vai ser o nosso sensor. Ou seja, um deles dois vai se manter em 5 volts e o outro vai ficar variando à medida que Chico funciona o carro. Vou pausar aqui o vídeo, Chico vai lá para dentro do carro, a gente vai dar a partida e verificar quem é que fica 5 volts e quem é que vai variar a tensão. Bom, pessoal, estamos aqui agora, ó, tô aqui segurando, né? Vamos lá, Chico, dê partida aí pra gente ver se vai mudar aqui de 5 volts. Pare, pronto. Mudou pouca coisa, né, pessoal? A bateria tá até um pouco já tá até um pouco descarregada. Vocês perceberam pela zoada do motor. Vou mudar aqui agora, ó, só um instantezinho aqui. Mudei aqui, ó. Chico, partida aí, por favor. Esse aí já tá variando um pouco mais, né? Chico, seria interessante que tivesse com outra bateria aqui para poder testar. Eu vou colocar o osciloscópio, pessoal, só para ver se a gente pega um nível de tensão um pouco melhor. Mas já estou desconfiado que esse daqui realmente é o nosso sinal, tá? Deixa eu colocar o osciloscópio só para a gente confirmar essas informações. Bom, galera, então voltamos aqui. Estamos aqui, ó, com o mesmo pinozinho, tá? Que a gente estava desconfiado, né? Estamos aqui com o nosso osciloscópio e aqui o nosso sistema, então, todo montadinho. Deixa eu tentar focar aqui na tela. Deixa eu só mudar o brilho aqui. Não, ficou muito ruim. Só um instante, espera aí. Aqui melhora para vocês? Não, né? Deixa um pouco mais para a sombra. Pronto, acho que aqui agora vai ficar melhor. Chico, dê partida aí. Ó, o nível já subindo. Ó, perceba aí como é que tá o funcionamento, né? Cada vez que ele puxa um pouquinho para baixo, aquilo ali tá querendo dizer pra gente que o sinal ele tá 0 e depois ele já tá retornando. Ele tá 0 e ele tá retornando. Deixa eu ver se eu coloco aqui em 500 milissegundos. Vai de novo aí, Chico, por favor. Chico, teste mais uma vez aqui, só para eu pausar a tela e explicar aos meninos o que está acontecendo. Bom, pessoal, toda vez que ele vem aqui para baixo, a gente tem aqui, ó, um 0, né? Que quer dizer que agora o nível está desligado. E aqui em cima a gente mantém ele ligado. Então, ligado, desligado, ligado um pouquinho, desligado. E aí ele permanece outro período ligado e desliga. O que é que esse tipo de sensor ele tem? A característica dele. Cada vez que ele está ligado, ele desliga e liga de novo, é uma janela diferente. Então o que é que esse carro ele faz? Ele escolhe uma dessas janelas para dizer que aquele ponto o cilindro ele está no PMS. Exemplo, ele passa muito tempo ligado, depois ele desliga. Ele passa um período considerável ligado e desligou. Um período muito curto ligado, desligou. Um período
ligado, desligou e um período longo. Então a gente tem um período muito grande, bem curto e relativamente curto. Ele escolhe um desses 4 para poder atribuir e dizer que esse cara então é o cara que vai ser considerado como o cilindro, né? O cilindro não, desculpe, mas o pistão lá embaixo tá em PMS. Então sempre vão ser 4 janelinhas, né? A única coisa que vai estar variando nessas janelinhas, quando tem esse nível aqui assim, vocês desconsideram aqui, é porque a bateria está muito descarregada e aí causa essas imperfeições. A gente vai considerar sempre o pico aqui todo embaixo, ó. Essa linha quando ela desce toda, tá? Então ele sempre vai considerar essas janelas para a gente poder perceber quando que o virabrequim deu uma volta. E aí é questão de programação. O programador ele vai atribuir, cada vez que passar 4 pulsos, sendo um muito grande e um muito pequeno, e os outros 2 é que o virabrequim deu uma volta. Beleza? Chico, deixa eu mudar aqui, botar uma visualização um pouco menor. Deixa eu botar um outro nível de tensão aqui de 5 volts. Vai, Chico, dê partida aí. Espera aí, calma. Deixa eu melhorar aqui. Vai agora aí. Tá bom. Pessoal, vou ter que manter em 10, tá? Aqui deu para ter uma noção melhor dos picos descendo, ficou um pouco mais fácil de visualizar que ele chega lá no 0 e quase que instantaneamente ele já volta, mas a melhor visualização realmente tá sendo com 10 volts. Vai, Chico, mais uma vez. Beleza? Bom, é isso aí, galera. A aula de hoje a gente fica por aqui. Eu vou pedir que vocês façam uma síntese aí sobre a função e principalmente, né, as características aí do sensor de rotação de efeito Hall. Beleza? Valeu, galera. Qualquer dúvida manda um e-mail. É isso daí. Obrigado.